falar com vocês. Quero que você que trouxe a sua Bíblia, abra em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Saulo, precisa que... Está tudo certo? Precisa que... Tá. Nós vamos falar aqui sobre um profeta, um servo de Deus. E um servo de Deus que a Bíblia fala que era homem, como eu e como você. Que ele era homem, como eu e como você. Só que mesmo sendo homem como eu e você, ele orou a Deus e pediu um milagre para Deus. E fez cessar a chuva, e Deus respondeu. E um homem, um profeta do Senhor que, como nós, foi tratado por Deus na caminhada dele. Foi tratado por Deus. Como nós, um livro aberto, aonde que Deus está escrevendo a nossa vida, escrevendo a nossa história até hoje. Você crê nisso? Ou você crê que a sua vida já é um livro escrito? Ou será que nós cremos que já... Não, Deus, Ele escreve a nossa vida, Ele escreve. Abra a palavra do Senhor, então, você que já abriu, capítulo 19, nós vamos ler aqui então, versículo 1. Diz assim, nós vamos ler do 1 ao 18. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer de você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tire minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo de um pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se, coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Elias comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim, no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras soltavam do monte, diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que faz aqui, Elias? Elias respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte para o caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú
neto de Ninse, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeiel, e quem escapar da espada de Jeiel será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Até aqui, mantenha sua Bíblia aberta. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito Santo para nos ensinar. Nos capacita, Pai, nessa noite. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos. Eu não sei, Pai, o que os meus irmãos necessitam. Eu não sei, Pai, o que o Senhor quer ensinar para eles e para mim nessa noite. Mas o Seu Espírito Santo, Ele sonda cada coração. Ele sonda cada mente. Então sabe o que eles necessitam, Pai. Então venha nos ensinar. Venha, Pai, com a Tua palavra e nos ensina tudo o que o Senhor quer nessa noite. Nós entregamos, Senhor, isso nas Tuas mãos. É isso que eu te peço. E te peço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, essa história que passa com Elias, um profeta do Senhor, ela começa no capítulo 17. Então, depois na sua casa você vai ler do capítulo 17 em diante, tá? Para você entender melhor. Mas nós temos que entender que Elias, ele foi um profeta chamado por Deus. E um profeta chamado por Deus em uma época muito difícil. E assim, às vezes, também nós somos chamados por Deus e enfrentamos situações muito difíceis. E Elias não foi diferente. Elias, ele foi chamado por Deus em uma época que o reino estava dividido. Eu sei que todos aqui já conhecem bem essa história. Só que, apenas para ilustrar, a gente lembra que essa época dos reis, que veio logo após a época dos juízes, houve o quê? Houve uma divisão. Então está lá o povo de Israel caminhando com o rei Saul, Davi e Salomão. De repente, acontece algo, teve essa divisão. Teve uma rebelião e teve essa divisão. Então teve uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte. No reino do sul, onde a capital era Jerusalém, ficava o templo. Então teve a divisão, mas aqueles que ficaram em Jerusalém continuaram os atos de adoração a Deus. Continuaram, porque tinha o templo. Já do reino do norte, a capital, no caso, que seria Samaria, que seria o reino de Israel, não tinha o templo do Senhor. E a palavra vai falar que nesse reino do norte, todos os reis não faziam a vontade de Deus. Mas tem em particular um rei, que é esse mesmo rei que está vivendo na época de Elias, onde que Deus levanta Elias para confrontar esse rei. A Bíblia vai falar que esse rei era o pior de todos os reis. Então Elias, ele não estava enfrentando um rei que se desviou do caminho. Ele não estava enfrentando um outro rei que não está fazendo a vontade de Deus. Ele está enfrentando o rei pior de todos, que não obedece ao Senhor. Para a gente poder ver isso, deixa 16, 29. 1 Reis 16, 29. Vamos lá. Eu acho que é uma folha para trás só. Acabe, que é esse rei, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E olha essa frase. Pior que todos os reis antes dele. Pior que todos os reis antes dele. Irmãos, agora eu quero que você veja o contexto. Então Elias é um profeta levantado por Deus. Só que ele vai ser profeta num rei que tem num reino que tem um rei que é o pior de todos. E o que ele estava tentando implantar em Israel? Pensa bem, o povo de Deus, Israel, estava sob domínio de um rei, Acabe, e da sua esposa Jezabel. E essa esposa Jezabel, ela trouxe do país dela, que ela era uma estrangeira, trouxe do país dela um culto a Baal.
Mas não era como das outras vezes um culto a Baal, onde quem gostaria de servir a Baal servia e quem não gostaria não servia. Não, dessa vez, como o pai dela que instituiu esse culto, ela vem e obriga o povo de Israel a cultuar Baal. E a gente sabe que Baal é o rei do quê? É o rei que fala sobre dinheiro, é o rei que fala sobre prosperidade, é o rei que promete o quê? Prosperidade e tudo mais. E a palavra de Deus vai falar que esse rei, ele mantém um território. Gente, então nós estamos falando aqui, ó, um território Israel, que teria que ser o povo de Deus. Esse rei, ele mantém 450 profetas de quem? De Baal. E começa a obrigar a espada a esse povo a servir Baal. E mais 400 profetas de uma deusa que a esposa dele servia. Tudo isso acontecendo na nação de Israel, onde que Deus, Jeová, era o único Deus, onde essa nação foi separada e escolhida para adorar apenas ao Senhor. Diante dessa situação, o Senhor levanta o profeta Elias. Assim, nesse pequeno contexto. E Elias, quando você vai no capítulo 17, no versículo 1, você vai ler depois, ele não era alguém que veio de um lugar especial ou que de uma família especial, não. Era um homem comum, um homem como eu e como você. Só que ele atendeu ao chamado do Senhor. Independente da situação que estava, da pintura que estava ali na frente dele, ele atende o chamado do Senhor. E assim como Deus faz comigo e com você, ele vai capacitando. Então ele chama Elias. E olha que interessante, o primeiro ato de Elias, num local totalmente hostil, diante de um rei mau, Deus só dá uma ordem para ele: vai até esse rei e leva uma profecia que eu te dei. Abra a palavra do Senhor em 1 Reis 17, versículo 1. Diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, já foi e falou para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho, nem chuva, durante os próximos anos, até que eu ordene. Irmãos, primeiro ato de Elias, simples, chegar para o rei da nação, para o pior rei que já existiu, e falar: olha, você está mantendo templos de adoração a Baal, você está mantendo profetas que vão adorar a Baal, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus da prosperidade. Então vamos fazer o seguinte: como é certo que Deus vive, a partir de agora não vai ter chuva, que já era que não chovia tanto, mas pouco chovia não vai ter, e nem orvalho, que era algo que tinha toda noite, e que fazia o que, irmãos? Nessa época, da onde que vinha a riqueza? Como que você ia sustentar um Deus que fala sobre prosperidade se você corta da onde vem o dinheiro? Já parou para pensar nisso? O primeiro ato de Elias é falar assim: ó, se você acha então que esse Deus que você está servindo, que você mantém esses profetas, é o Deus que dá o sustento, é o Deus que resolve o seu problema, então pronto, parou a chuva, acabou a chuva, não vai chover mais. Vai ter trigo sem chuva, igreja? Vai. Quero que vocês respondam. Se vocês falarem que tem trigo sem chuva? Tem criação de animal sem água? O que acontece quando parou a chuva, secou tudo? Olha onde que não tem chuva no nosso planeta. É o lugar mais pobre. Mas espera aí, então se tem um lugar mais pobre, como é que eu posso falar que eu adoro um Deus da riqueza e da prosperidade? Você entende que foi a primeira missão? Só que Elias, eu vou resumir aqui, nós não vamos ler todos os capítulos. Elias, ele é um profeta que ele obedece a Deus. Como ele diz que vinha seca, veio seca. E acabou a água. E ele vivia nesse país que acabou a água. Só que Deus, como ele estava cumprindo uma ordem de Deus, Deus faz o quê? Manda ele ir para um local, para ele ir para uma caverna, próximo de um riacho. Então ali ele tinha água para beber. E a palavra de Deus vai falar que ele era alimentado por corvo. Corvos levavam carne para ele. Então Deus está ali suprindo a necessidade de Elias. Só que chega uma hora que a água acaba. E mesmo obedecendo a vontade de Deus, ele fica sem água. Mesmo cumprindo o mandamento de Deus, ele também fica sem água.
Aí Deus novamente vem com uma provisão pela vida de Elias. E fala: Elias, vai para uma cidade. Lá nessa cidade você vai encontrar a viúva. Irmãos, quem aqui veio de uma igreja pentecostal? Quadrangular, assembleia, quem veio? Levanta a mão. Nós ouvimos muito essa pregação sobre o milagre da viúva com Elias, aonde que o Senhor multiplica a farinha do pote, multiplica o óleo. Eu lembro que tinha até um corinho que falava: multiplica, Senhor, multiplica. Lembra disso? A farinha da minha panela, o azeite da minha botija, multiplica, Senhor, multiplica. Então é algo que nós, assim, a gente ouviu muitas vezes, mas às vezes a gente não entendia muito o que estava passando. Só que veja bem, era uma provisão de Deus na vida do profeta Elias, e uma provisão que Elias tinha que ter muita fé para acreditar, porque ele manda ele sair da onde ele estava até então sendo tratado de forma sobrenatural. Ele para de ser tratado de forma sobrenatural e Deus manda ele ter com essa viúva. E pior, irmãos, na hora que ele chega, a viúva dá uma notícia muito boa para Elias. Ela fala assim: não, Senhor, eu só tenho mais um pouquinho de farinha, só tenho mais um pouquinho de óleo. Eu vou fazer um pão, vou comer, vou dar um pouquinho para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Eu fico pensando assim: se Deus me manda para um lugar desse, eu já ia sair assim: que Deus não foi Deus que me mandou aqui. Se fosse Deus que tivesse me mandado aqui, eu ia chegar aqui, ia ter um banquete me esperando. Não é vontade de Deus, não. Como assim? Eu chego aqui, ele me manda para uma viúva que só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, que diz que vai comer um pedacinho do pão, dá para o filho e morrer. Só que aí ele fala para essa viúva: olha, faz esse pão, eu vou comer e depois nunca mais vai faltar farinha na sua panela, nem azeite na sua botija. E assim, irmãos, com essa fé de Elias, acontece. Então veja que Deus vai preparando Elias para um momento crucial. Quero que você vá desenhando. Até então você já está assim: Elias é o cara, Elias é o homem de mais fé que existe. E tinha muita fé mesmo. Até que então, irmãos, ele volta a essa cidade com uma notícia de que o filho dessa viúva tinha morrido. E na hora que ele chega diante dessa viúva, achando que de repente essa viúva ia ver: nossa, ainda bem, o profeta de Deus chegou. Eu vi que você multiplicou o azeite, eu vi que Deus agiu através da sua vida. Não, ela não fala assim, não, ela não reconhece o milagre que Deus fez através de Elias. Ela fala só: o que o senhor veio fazer? Veio escancarar o meu pecado? Veio matar meu filho? E o filho dela já morto. Irmãos, às vezes a gente lê essa passagem e não vê importância. Vocês, eu quero que pesquisem depois. Não existe nenhum registro histórico de ressurreição de mortos antes dessa passagem. Então veja que Elias, a fé que Elias tinha no milagre de Deus era grande mesmo. Ele era um homem chamado por Deus e usado por Deus mesmo. Tanto que ele ora a favor dessa criança. E pela primeira vez acontece uma ressurreição. E aí, essa mulher que até então assustou e falou que ele foi lá para matar o filho, ela faz uma declaração muito grande. Ela declara que, olha aí na 1 Reis 17, 24, deixa eu ver se eu não errei. 17, 24, isso mesmo. Olha a declaração que ela dá para Elias. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Irmãos, nesse momento Elias fala: estou pronto. Nesse momento, na hora que acontece isso, Elias fala: agora eu vou terminar minha missão e vou fazer o que Deus me chamou. Agora eu tenho certeza, eu estou com fé, e acontece isso com a gente. Deus vai tratando, Deus vai dando mostra que cuida de nós aqui, mostra que cuida de nós ali. Aí chega um ponto que você fala: mas agora eu vou arrebentar, agora é comigo. Irmãos, chega o Monte Carmelo, quem já viu essa passagem, aonde que Elias simplesmente manda juntar todo o povo, manda chamar os 450 profetas e desafia, e ele faz uma declaração: ó, sou só eu, profeta do Deus vivo, contra vocês 450 profetas de Baal. Irmãos, se você ler, eu não vou ler para não estender, você vai ver que ele fala assim: olha, vai primeiro,
Eu estou sozinho, vocês é 450, vocês vão ter que fazer muita coisa entre vocês, depois vocês vão ter que dividir o turno, então começa vocês aí. E ele vai e fala para esse profeta: vamos fazer aqui um sacrifício, coloca aí, coloca a carne, faz um altar, aquele que orar e cair fogo do céu, esse é o Deus, desafia. E a Bíblia fala, irmãos, que esses 450 profetas de Baal começou, e diz que eles falavam com os deuses dele, e fazia isso, fazia aquilo, e se cortava, e nada acontecia. E eu acho interessante que chega uma hora que Elias começa meio que zoar eles, falando na palavra real de hoje. Deixa eu tentar aqui, achar aqui, no Monte Carmelo, quer ver? Vamos lá no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 27. Elias estava a 1000. Por volta do meio-dia, não acontecia nada, diz assim: por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando, ou dormindo, e precise ser acordado. Então, gente, grite mais alto, como era o seu costume, cortar com faca e espada. Então veja, Elias chega num ponto da fé dele está tão grande no Senhor, que ele desafia, ordenado por Deus, e ele chega a zombar desses profetas. Tipo assim: não, mas peraí, esse seu Deus aí, de repente ele está viajando. Gente, de repente ele está dormindo, grita mais alto, grita mais alto. Irmãos, mas Deus, ele é fiel. Elias então faz o altar, reconstrói o altar do Senhor, coloca a oferta ali, e ainda abusado, ele pega e fala assim: olha, traz água, já que é fogo que vai cair do céu, então faz assim, derrama água sobre o holocausto aqui, pode molhar, pode encharcar, e ora ao Senhor. E sabe o que acontece, irmãos? Cai fogo do céu, e o povo vê que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. E Elias, para acabar com esse evento, ele só reúne o povo e mata todos esses profetas de Baal. Amém, irmãos? Então, deu para imaginar o grau? Se fosse eu, se eu estivesse aqui na pele de Elias, eu já estava chegando aqui em Franca de jatinho já. Se fosse eu aqui, eu já estava com meu orgulho lá em cima. Se fosse eu aqui, eu já estava com o nome de apóstolo Alain. Imagina, irmãos, as pessoas não fazem nada, Deus não move nada na vida delas, ninguém faz um milagre, e a pessoa se coloca como servo poderoso, que na onde que chega. Agora imagina Elias, o que ele fez, o primeiro que ressuscita, desafia 450 profetas de Baal, vence o desafio, mata todos eles. Imagina o grau que ele estava, voando. Irmãos, mas aí o que acontece? A gente chega no nosso capítulo 19, lembra que a gente leu no começo? A gente chega no nosso capítulo 19. Elias fez tudo isso. Aí no versículo 1 diz o quê? Acabe contou para Jezabel, lembra? A mulher mais má que existia, tudo que Elias havia feito, incluído o modo como havia matado os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castigam severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer o que você fez com os profetas de Baal. Olha o que diz o versículo 3. Elias teve medo, mas não parece que é a mesma pessoa. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá. Vocês lembram que eu falei? Elias estava profetizando contra o rei de Israel, lá no norte, em cima. Ele vai para uma cidade extremo sul, quer dizer, longe do rei, fugindo do rei. O que diz aqui o versículo 4? Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de Jesse e orou, pedindo para morrer.
olha, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tire a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Irmãos, então o mesmo Elias, que até no final do capítulo 18, estava voando, estava fazendo tudo e estava acontecendo. Chega uma hora que ele escuta uma palavra. Essa Jezabel mandou falar para ele, se até amanhã, essa mesma hora, eu não fazer o que ele fez com os meus profetas, eu posso ser amaldiçoada. Irmãos, Elias achou, estudando os estudos é uma redundância boa, né? Estudando os estudos. Elias achou o quê? Que na hora que acontecesse tudo isso, ele estava esperando o seguinte: todo mundo, o rei Acabe rasgando a veste, todo mundo se arrependendo, expulsando a rainha Jezabel do reino de Israel, que todo o povo reconhecesse que Deus era o verdadeiro Deus, que o Senhor era o verdadeiro Deus, que houvesse um arrependimento, começando da casa, começando dos reis. Ele aguardava isso. Ele esperava que tudo aquilo que aconteceu, amando de Deus, cumprindo ordem de Deus, fosse capaz de fazer com que o coração daquelas pessoas se arrependesse. Só que não aconteceu isso, irmãos. Não aconteceu igual ele tinha planejado. Não aconteceu como ele tinha na cabeça que ia acontecer. E o que acontece? Na hora que vem uma palavra contrária para ele, na hora que vem uma palavra afrontando, uma palavra jurando ele de morte, ele sentiu medo. Então aquela fé saiu dele. Acontece isso com a gente, irmãos? Será que você pode se ver nessa situação? De às vezes você está fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, as coisas estão acontecendo de uma forma, você imagina que aquilo que está na sua mente vai acontecer e de repente não acontece. E aí você fala, opa, peraí. Ele pede para morrer, porque ele fala o seguinte: eu quero morrer, porque não adiantou nada, eu não sou melhor que os outros que já morreram. Ele viu que ele era igual aos outros profetas que tinham falado do Senhor, que tinham afrontado os reis e perderam a cabeça. E na hora que vem essa palavra de morte contra ele, ele fala, eu já quero morrer, desanimou. Eu quero morrer porque eu não sou melhor que os outros. Ele não fala, eu não sou melhor que os outros, assim, como uma humildade. Ele fala assim, não adiantou nada o que eu fiz. Se eu fiz isso tudo, mostrou o poder, caiu o fogo do céu, matei os profetas. E essa mulher não curva. Essa mulher ainda fala que vai me matar até amanhã. Irmãos, ele levou a sério. Ele levou a sério que a palavra de Deus fala que ele foge para o sul, para uma cidade de Judá, onde que ele está protegido pelo outro rei. Então agora vamos continuar aqui no versículo 5. Então ele se deitou debaixo do pé de Gies, que é uma árvore de mais ou menos 3 metros, que faz sombra no deserto, e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se, coma. Elias olhou ao redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. Irmãos, Deus na sua misericórdia, mesmo vendo que Elias sentiu o golpe, ele não fala assim, você não está tendo fé mais, você perdeu sua fé, agora não é mais meu servo, que agora a fé que você estava, enquanto eu estava fazendo, estava tudo bom. Agora que eu não fiz, você que caminhe sozinho. Não, Deus não fez isso. Deus, pelo contrário, o que ele faz? Ele manda um anjo. Ele manda um anjo para quê? Para dar provisão para Elias. E serve comida para Elias, e serve pão e serve água. Aí o versículo 7 disse, o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Irmãos, Deus manda o anjo. E o anjo agora, além de dar comida, ele fala assim, come, porque se você não comer e você não ficar forte, você não vai aguentar a viagem que você tem pela frente. Mas espera aí, que viagem? Elias tinha acabado de falar que sentou debaixo da árvore, que queria morrer. Que viagem que é essa? Ele acabou de sentar e falou que queria morrer, desanimado. Então veja, irmãos, que Deus ele trata
com a gente, não é da forma que eu e você quer. Está percebendo? Às vezes a gente já está fazendo algumas aplicações durante a leitura. Mas Deus, Ele não trata do jeito que eu e você imagina. Você está lá, eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que os outros, eu não isso, eu aquilo. E o que você está esperando? Não, você é melhor sim. Você acha que você não é melhor, mas você é melhor sim. Os outros não fez cair fogo do céu. Os outros não matou os profetas. Você é bom mesmo, você é muito bom. Às vezes a gente espera, quando a gente está nessa situação aqui, que a gente seja tratado com autopiedade. Só que o Senhor não trata. Ele deu para Elias o que ele precisava. Era pão e água, para fortalecer e para obedecer uma ordem do Senhor. Ó, come e fica forte, porque a viagem ainda vai ser grande. Amém, igreja? Vocês estão compreendendo? Amém? Então Elias, obediente às ordens de Deus. No versículo 8 diz assim: Elias se levantou, comeu, bebeu o alimento que lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites ao monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Irmãos, Elias então ele obedece. Assim que ele está fortificado, ele vai para o monte Sinai, que é o monte de Deus. Aí a gente pode até acreditar o quê? Buscando então um encontro com Deus novamente. Ele tinha então desconectado nessa hora do medo, nessa hora da desconfiança. De repente ele volta, pega esse caminho de volta e tenta ir para um lugar onde que ele vai se conectar com Deus novamente. Onde que ele vai restabelecer a missão dele novamente. Então diz assim no versículo 10. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Versículo 10. Na hora que ele chega, de repente ele achou que ia ter uma recepção de Jesus, e Deus fala assim: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Irmãos, aqui a gente vê uma diferença gritante. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. A primeira vez que ele diz que eu sou o único profeta que restou, ele diz naquele momento que ele está desafiando os profetas de Baal. Ele diz assim: olha, eu sou o único, eu sou só um contra 450. Quer dizer, eu sou o único contra 450. Agora aqui, ele já faz uma declaração assim: olha, só sou eu que sobrou, o resto ele já matou. Aqui ele já está como assim, uma autopiedade mesmo. Agora só sobrou eu, não é mais aquele o único que podia desafiar os 450. Agora sou eu aqui o único que já está quase perto de morrer. Apesar de eu ter feito tudo a sua vontade, Senhor. Apesar de eu ter ido na igreja todo domingo, ido no café com Deus, ido no culto dos jovens, eu ter seguido o Senhor, tudo que Ele falou eu fiz. Só que, estão tentando me matar e pelo que eu estou entendendo, a minha hora já está chegando. Deus fala para Elias: saia e põe-se diante de mim no monte. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. Olha que interessante. E um forte vendaval atingiu o monte. Um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Elias então achou que Deus estava naquele vento, naquele vendaval. Mas ele vai olhar e não encontra Deus naquele vendaval. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Deus então faz um terremoto acontecer muito severo, mas Deus não estava lá na hora que ele olhou. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava também no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Irmãos, Elias ele tinha um conceito de Deus. Eu e você, nós temos um conceito de Deus. Você tem um conceito dentro de você, do Deus que você serve. Elias também tinha. Elias então, ele achava, pelo conceito que ele tinha, lembra, primeira profecia, seca, mesmo amando de Deus, seca. Depois, enfrenta os profetas, mata os profetas.
Então ele tinha um conceito de Deus. Quando Deus passa de forma de um vendaval que abala a pedra, Elias acha que Deus está lá, mas Deus não estava. Na hora que vem um vento impetuoso, Elias acredita que Deus estava no meio daquele vento impetuoso. Deus não estava. Aí vem fogo. Não, mas agora é Deus. Agora é Deus que está mandando fogo, mas não estava. E Deus vem, irmãos, de uma forma totalmente diferente daquilo que Elias esperava. Deus vem através de um sussurro suave no ouvido dele. E aí ele escuta a voz de Deus. E aí ele cumpre a ordem de Deus e sai para fora da caverna. Disse no versículo 13: quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu, ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Deus responde para ele novamente. Vamos ver, né? Eu fico imaginando e pensando comigo, sem querer fazer nenhuma heresia. Vamos ver se Elias aprendeu alguma coisa. Vamos ver se Elias vai me dar uma resposta diferente. Só que Elias responde a mesma coisa. Ele faz assim. Ele respondeu outra vez, no versículo 14: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus do exército. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Deus viu, irmão, que Elias não tinha entendido, que ele veio de forma diferente, que falou no ouvido dele através de um sussurro, e mantém essa narrativa, que ele fez tudo, mas que a culpa é do povo de Deus e que ele vai morrer. Então o Senhor lhe disse, versículo 15, então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para rei da Síria. Depois unja também Geu, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel, Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Geu. Quem escapar da espada de Geu será morto por Eliseu. Ponto. Vamos parar aqui antes de ler o último versículo. Deus pergunta novamente para Elias, para ver se ele tinha entendido. Porque de repente Elias tinha entendido e fala: Senhor, eu entendi tudo. Vamos continuar a missão, vamos parar da onde que eu parei ali, que eu saí correndo na hora que eu ouvi uma mensagem de morte da rainha. Apesar do Senhor ter me mostrado tudo que o Senhor estava comigo, apesar de ter mostrado poder na minha frente, me honrado na frente dos meus inimigos, na hora que veio uma palavra contrária àquilo que eu acreditava, ou contrário àquilo que eu esperava, eu saí correndo de medo. E na hora que Deus pergunta para ele a segunda vez e vem a mesma resposta, então Deus já dá a ordem. Deus já dá a ordem. Volta que eu vou te ensinar que apesar de você achar que você está a ponto de morrer e que eu sou Deus para ter feito tudo aquilo que eu fiz, mas não sou Deus para te livrar da mão de Jezabel, Deus fala: volta. Olha, gente, Deus é bom demais. Que apesar de nós, da nossa teimosia, apesar da nossa incredulidade, Deus fala: volta, volta para onde você parou, vamos continuar lá de trás, esquece tudo isso que aconteceu, volta para o começo, volta lá, e agora eu vou te mostrar que eu estou cuidando da situação, e de uma situação que você não está enxergando. Deus fala para Elias: olha, é simples, você está com medo da rainha? Você está com medo deles te procurarem, deles te matarem? É simples, unja um rei em Judá, unja um rei na Síria, e unja o profeta que vai ficar no seu lugar. Porque eu vou fazer de uma forma, eu vou prover de uma forma, que eles vão morrer na mão de um desses três que você vai ungir. Se um escapar do rei de Judá, vai morrer na mão de Eliseu. O que escapar da mão do Eliseu e do rei de Judá, vai morrer na mão do rei da Síria. Amém, irmãos? Olha para você ver, Deus a todo momento, já com a resolução pronta, já com tudo pronto, tudo resolvido. Só que ele não estava confiando. Agora, tem uma característica de Elias que é grande: ele é obediente. E todas as vezes que Deus fala, ele obedece. Ele pode murmurar pode até, às vezes, você lendo aqui, sendo um homem como nós somos, pode até baquear, vamos dizer no linguajar popular. Mas na hora que Deus fala para ele fazer, ele faz.
E então Deus, no versículo 18, diz assim: no entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Irmãos, Eliseu achou que era só ele que não tinha curvado. Eliseu achou que só ele, que todo o povo tinha se curvado a Baal, que todo o povo tinha se corrompido. Fala para mim, eu e você aqui, uma conversa particular, só nossa. Não tem hora que você acha que alguma coisa acontece só com você? Já teve esse... Gente, acontece só comigo. Eu não vou falar nome aqui não. Não vou expor não. Mas os irmãos me procurou e falaram assim: gente, tem gente me cobrando uma conta que eu nunca fiz. Falei: meu irmão, mas isso só acontece com você, não é possível um negócio desse. Olha, você não sabe mais. Pode falar, irmãos? Pode falar assim, só assim, né? Rapaz, na outra semana entraram lá e roubaram o meu comércio. Irmãos, você fala: só acontece comigo. Só acontece comigo. Só que, irmãos, Deus ele já está com a provisão. Você acha que só acontece com você, ou que isso vai te encurralar, ou que isso vai resumir a sua história com Deus, ou vai resumir a sua confiança com Deus, quando na verdade Deus já deu a solução para tudo isso. E Deus fala: não acontece só com você não. Como ele diz para Elias: olha, além de você, tem mais 7.000 que nunca se curvou a Baal. Então veja, irmãos, um profeta do Senhor cheio de fé, tinha coisas na cabeça que ele acreditava e que não era nada de realidade. Isso acontece comigo, acontece com você. Pode ficar de pé em nome de Jesus, nós vamos partir aqui para o encerramento. Eu não vou ser prolongado, já é 7h10. Irmãos, o que nós, além de todas essas lições, o que nós podemos tirar dessa passagem, falada dessa forma? Pode vir o grupo de louvor, em nome de Jesus, pode subir aqui. Irmãos, assim como Elias, Deus hoje ele fala para você: não temas. Olha essa palavra, não temas. Não desanime. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil da gente temer igual Elias, que diz que ficou com medo e saiu para outro local. Porque nós estamos caminhando com Deus, nós estamos caminhando com Jesus. E quando tem a conversão e nós começamos a caminhar com Deus, e começamos a experimentar esse Deus na nossa vida, os milagres de Deus na nossa vida, os livramentos que Deus dá para a nossa vida, de repente você começa a achar que não vai acontecer mais nada de ruim com você. De repente você começa a achar que não vai acontecer nada com seu filho, que não vai acontecer nada com a sua família, com a sua esposa, porque você está obedecendo a Deus, você está seguindo esse Deus, e você se pergunta então assim: aonde que está esse Deus nessa situação? Irmãos, não temas, não desanime, porque assim como na vida de Elias, assim como Elias achou que estava para morrer, que já estava sentado esperando a morte, Deus já tinha um plano de livramento para a vida dele, amém? Deus ele já tinha um plano com começo, meio e fim. Deus ele já tinha um plano perfeito. Deus já tinha livrado a vida de Elias e ele nem sabia. Deus já tinha livrado a vida de Elias, porque Deus ele conhece o nosso futuro, e nós enxergamos só o que está debaixo do nosso nariz de vez em quando. Na maioria das vezes, nem o que está debaixo do nosso nariz a gente enxerga. Então não tema, não desanima porque essa luta está grande, não desanima porque essa luta está grande, não prosta. Não fique aguardando de repente alguém vir com você com uma palavra mais melancólica, uma palavra de autopiedade. Não, a palavra na sua vida é uma palavra de ânimo. Siga em frente, para e vai, continua da onde você parou.
Da onde a coisa começou a dar errada, ora a Deus, fala com Deus, vai fazer igual Elias, vai no Monte Sinai, se reconecta com Deus. Irmãos, e vai lá e fala só, de onde que eu parei mesmo na minha missão? Da onde que eu parei quando as coisas começaram a dar errado? E completa a sua missão, irmãos, sem desanimar, sem ter medo. Amém, igreja? Irmãos, quando... Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Êxodo 19:16. Não precisa pegar a Bíblia não, vamos fazer o seguinte, só aqui no telão, fazendo favor. Em Êxodo 19:16, eu quero compartilhar com vocês algo bem interessante. Na manhã do terceiro dia houve um estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte, é o Monte Sinai, tá? Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu, no Monte Sinai. Isso é quando Moisés vai receber a lei do Senhor. Coloca o capítulo 20, versículo 18. 20, 18. Quando o povo ouviu os trovões, som forte da trombeta, e quando viu um clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Vocês estão entendendo por que Elias, quando teve o fogo, teve o vento e teve esses sinais, ele achou que ia encontrar Deus lá? Porque é a visão que o povo tinha na lei, a visão que o povo tinha de Deus. Então ele achava que era daquela forma que ele encontrava Deus, porque era a forma que ele ouviu através do livro de Êxodo, através da história de Moisés. Só que Deus não apareceu para ele dessa forma. Abra a palavra do Senhor em Hebreus 12, 18. Hebreus 12, 18. E aqui então eu quero trazer essa boa nova. Diz assim, palavra do Senhor. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar as ordens que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apredejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, irmãos, um espaço. A carta aos Hebreus está narrando aqui. Vocês não estão no Monte Sinai, aonde vocês encontram então esse Deus a trovão, a fogo, a vendaval, aonde que a voz é tão terrível a ponto de você não querer escutar mais. Agora vocês estão no Monte Sião, o Monte Sião em Jerusalém. Agora vocês estão no templo do Senhor. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é o juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, agora, irmãos, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Irmãos, nós agora chegamos a Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pode. Eu quero que você tenha um minuto de reflexão. Quando a carta aos Hebreus